Olá! Convidamos você a vir conosco para conhecer o projeto Florescer. Em 5 episódios, traremos assuntos relacionados à psicologia social. Falaremos a respeito da psicologia social no Brasil e como ela olha para as crianças em situação de vulnerabilidade social, bem como sobre adoção e os procedimentos que a envolvem. Este projeto tem como missão informar e convidar a todos à reflexão. Convido você a acompanhar e mergulhar neste universo de conhecimento e informação. A psicologia social é um campo que tem como característica a preocupação com os comportamentos sociais e como as condições do ambiente podem ou não contribuir para a construção do indivíduo. Nomes como Kurt Lewin e Gustave Le Bon são alguns que se destacam dentro dessa teoria. Em sua história, a psicologia social começou estudando os fenômenos de massa ou mentalidade grupal. Já nas décadas de 70, acontece uma crise teórico-metodológica que fez com que a psicologia social deixasse de ser exclusivamente acadêmica, se voltando então para a realidade social. Tiago Bloch de Araújo é psicólogo e um dos coordenadores da Abrapso-SP, Associação Brasileira de Psicologia Social de São Paulo. Bloch aponta que a psicologia social não pode ser definida como um campo único. A psicologia social ela é basicamente um campo interdisciplinar, tá? Que se situa aí num território que está entre a psicologia, entre a sociologia, entre a antropologia, a economia, a política, etc. Que se ocupa aí de uma forma assim, muito geral da interação entre indivíduo e sociedade. Parte da psicologia social, ela vai se focar na dimensão do indivíduo e outra parte vai pensar mais na questão da sociedade. Segundo Tiago, uma vertente do entendimento da psicologia social diz que ela não seria um campo de atuação, e sim de estudo e formação do pensamento. Porém, sobretudo no Brasil, uma outra vertente predomina. Vai pensar que a psicologia social ela é um campo de atuação. E que é o que a gente vê hoje, sobretudo no âmbito das políticas públicas. E o que constitui a psicologia social, fundamentalmente, é a interdisciplinaridade. Então, caberia a gente falar que sim, existe uma atuação da psicologia social na prática, né? Uma atuação da psicologia social, do psicólogo social. A gente pode falar que há um psicólogo social enquanto um profissional. A psicologia social se apresenta como a construção de diversas abordagens teóricas, objetos de estudos e definições. Apesar dessa multiplicidade, é certo afirmarmos que ela também absorve saberes construídos por outras abordagens, como a psicanálise, por exemplo. Freud tem importância enorme na constituição do campo da psicologia social, como um campo de investigação, de pesquisa, de reflexão, enquanto um campo científico também. Freud tem importância enorme, só que ele normalmente é ignorado. Fica a provocação da gente pensar que, por mais que estejamos preocupados com alguma biografia individual, com alguma fantasia muito íntima de alguém, nós estamos lidando com relações sociais, com relações que se estabelecem socialmente e que não podem ser ignoradas. Daí a importância de todo psicólogo saber que, por mais que ele não queira, ele está diante de um fenômeno que é próprio da psicologia social. Neste sentido, o campo da psicologia social é privilegiado, pois ela está muito próxima dos serviços de políticas públicas voltados à população vulnerabilizada e para os segmentos oprimidos, o que não significa que ela deixe de ser um campo de atuação e de reflexão sobre qualquer tema ou segmento social. Da psicologia, de uma forma geral, ela é indissociável da defesa dos direitos humanos. Se para aquela pessoa não faz sentido os direitos humanos, se para aquela pessoa direitos humanos só serve para proteger bandido, como é que eles falam também, direitos humanos para humanos direitos, eu falo para a pessoa, bom, tente ler
né, assim, um pouco mais sobre os direitos humanos, tente entender por que a gente defende os direitos humanos. Se mesmo assim não fizer sentido, mude de profissão. Pense assim de forma muito sincera em mudar de profissão, porque não faz nenhum sentido se trabalhar numa profissão em que a gente vai lidar com seres humanos e a gente não defender os valores básicos de humanidade de qualquer ser humano, independente de quem ele seja. Em relação à psicologia social brasileira, destacamos alguns nomes como Lene Sato, Mary Jane Spink e Silvia Lani, não só pela sua atuação junto à população, mas sobretudo aos questionamentos propostos. Para Tiago, no estado de São Paulo e eixo sul-sudeste, foi formado um núcleo de pensamento sobre a psicologia social, que se espalhou por todas as outras regiões do país. A psicologia social ainda se concentra sobretudo aqui no eixo sudeste e sul. Então a gente vê que as formações em psicologia social se concentram sobretudo aqui do sudeste para o sul, né, do país. A gente vê tradições específicas da psicologia social em cada região, né, assim, em cada região do país, principalmente por conta das demandas de cada região. De qualquer maneira, assim, desde 2004, a gente vê, em termos de políticas públicas, um avanço do Sistema Único de Assistência Social, que foi uma grande porta de entrada para a atuação do psicólogo social. Então, a Constituição, a efetivação do SUAS no Brasil, abriu de uma maneira imensa a atuação do psicólogo social por todo o território brasileiro. Entendendo a psicologia como um ramo, podemos dizer que a abordagem social seria o campo mais privilegiado para entender os processos e as formas de subjetivação do indivíduo, sendo ela, neste modelo crítico, vinculado a um compromisso social que busca trazer os discursos daqueles em situação de vulnerabilidade à tona. Antes de mais nada, a psicologia social se destina a uma construção coletiva de conhecimento, a uma construção coletiva de uma prática. Então, a gente aproxima o indivíduo, aproxima a família, aproxima a comunidade desse trabalho feito por esses profissionais do serviço público ou até de ONGs também, né? Mas eu digo assim, de todos esses que se constituem agentes públicos. Para Tiago, é fundamental que a psicologia social, diversa em suas teorias, busque uma melhor definição, não como forma de limitação do seu saber e de atuação, mas como continuidade do seu desenvolvimento teórico e crítico, participando assim de forma prática e marcante na sociedade. Está na hora da psicologia social ela sair simplesmente de uma posição de resistência à opressão, resistência à dominação, resistência ao corte de direitos e conseguir estabelecer ofensivas, formas de ofensiva, né? A psicologia social propor as cartas do jogo e não só ficar respondendo aos cortes e ficar numa posição apenas reativa, né? Então isso é algo que a gente vem discutindo, porque eu insisto, a psicologia social ela sempre se tornou essa ponta de lança da psicologia em situações específicas. No próximo episódio, vamos falar sobre vulnerabilidade infantil e conhecer um pouco mais do trabalho do Conselho Tutelar. Até lá!